Olá, amigos! Olá, amigas! Ih, eu estou de máscara. Desculpa, é força do hábito. Poxa, no meu estúdio aqui não tem ninguém, só eu mesmo. Louvado seja Deus! É muito bom estar com você aqui neste momento. E ontem, na nossa reflexão, eu dei início a um tema muito interessante. Ou seja, a vida é feita de escolhas. E eu resolvi dar continuidade e concluir, provavelmente, esse tema neste momento, com você. Viu? Então, vamos orar? Deus maravilhoso, abençoa, Senhor, esse momento em que passaremos ouvindo a Tua palavra. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bem, eu falei que a vida é feita de escolhas. E de fato, tem escolhas que marcam toda a nossa vida. Principalmente quando as escolhas são erradas. E aí dói, né? Aí então essas escolhas vão nos maltratando durante longo tempo. E eu citei Abrão e Ló. Ou seja, que eles eram como pai e filho. Era sobrinho de Abraão, mas era considerado como um filho. Tanto era que quando Deus chamou Abraão, Deus sabe por quê, Deus falou para ele largar a sua parentela. Acabou que ele levou o seu sobrinho, viu? Então, nós vamos continuar. Houve aquela briga entre os pastores de Abrão e de Ló. E aí deu aquele bate-boca, aquela coisa toda, briga por causa de pastos. E aí os dois, naturalmente, foram obrigados a se separarem. Ok? Abraão, mesmo com autoridade superior de tio, ele resolveu então, eu imagino que subiram numa planície, viram toda a terra do alto, lado esquerdo, lado direito, e falou para Ló escolher o lado que ele quisesse. Olha que coisa interessante. E nós vimos então que Ló, muito esperto, ele escolheu o lugar mais bonito. Ele foi guiado pela aparência. Tá vendo? Mas, tudo bem. Legal. E vamos que vamos. E aí, separaram-se. Abraão ficou lá, na dele, na terra escolhida também, e Ló caminhando para Sodoma. Olha só que situação. Hoje nós falamos isso, por quê? Porque nós conhecemos a história de Sodoma e de Gomorra. Mas antes, naturalmente, ninguém previa dessas coisas acontecerem. Então você vê, eu repito, a vida é feita de escolhas. Tá vendo? Vamos lá. Lembra que as aparências enganam? Ele escolheu o lado melhor, naturalmente, pela aparência. Então, o problema são as consequências daquilo que nós escolhemos. Somos obrigados a seguir o caminho escolhido.
E olha quantas coisas. Você pode fazer aí uma reflexão da sua vida. Eu faço da minha, e todos, né, que estão ouvindo esta palavra. Podemos então refletir quais as decisões que nós tomamos na vida e talvez não deveria ter tomado. Olha, e a gente naturalmente está caminhando, mesmo com as adversidades. Graças a Deus que nós não paramos. Nós vamos que vamos, até que Deus nos conceda o livramento ou a vitória, né? Mas vamos lá. Lembrando que com Ló não foi diferente. Sofreu muito naquela cidade. Incrível. E no momento lá, né, da decisão, os moradores foram à casa dele e falaram que ele era estrangeiro, né, que ele não era da cidade. E chegou ali e queria ser juiz em tudo, né, queria julgar tudo. E aí então houve um sofrimento muito grande para Ló e para sua família. Mas veja bem, se você fez uma escolha que lhe traz consequências ruins, Deus é contigo. Você lembra que Deus conserta aquilo que está desconcertado? Deus transforma maldição em bênçãos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus de Abraão. Esse é o Deus de Ló. Olha que bacana. Então, para consolo seu, Deus, ele conserta. Deus, ele muda. Lembra de Jó? Quando ele mudou a história de Jó? Sensacional. Então, são atitudes de Deus que nos anima a perseverar, a não desistir. Essa é a grande, né, nobreza do nosso Deus. E acaba transmitindo isso para nós. Veja bem, nós vemos que Deus comissionou anjos para destruir Sodoma. Gente, a cidade estava um troço, desagradando a Deus, né? Porque Deus é o Criador de toda a humanidade. Então, independente de credo ou religião, quando o homem transgride as leis, está desagradando a Deus. E aí nós observamos então, né, que Deus comissionou anjos para irem destruir Sodoma. Olha que situação. E agora? Aí nós vemos no texto, né, que lá no capítulo 18, nós vemos no texto que eles, os anjos, primeiramente, passaram na tenda de Abraão. Olha que coisa maravilhosa. Gente, Abraão tinha um know-how fora de série com Deus. Puxa vida, eu estou quase chegando lá. Abraão levantou os olhos, olhou e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Depois você confirma lá, Gênesis 18,
versículo 2. Que coisa maravilhosa! E chama Sara, né? E mata um novilho, e manda o empregado preparar, e manda Sara preparar pães, asmos. Gente, uma recepção nobre. Olha que coisa linda! Aqueles 3 homens, 3 anjos, estavam ali à porta da tenda de Abraão. E você pode imaginar, Abraão assim, meu Deus, o que esses anjos estão fazendo aqui? Eu digo para você, os anjos de Deus, eles foram lá com 2 notícias, uma boa e uma ruim. Nós temos essa mania, né? Olha só, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Eu imagino que Abraão também foi perguntado assim. Abraão deve ter respondido, poxa, vai lá, né? Manda a notícia boa primeiro. E aí então, né, o anjo, certamente, um deles disse, olha só que bacana, um deles, hein? Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, olha só, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda. Eu nem vou dizer que ela estava atrás da porta, né? A Bíblia não diz isso. Mas sabe como é que é, né? À porta da tenda, atrás de Abraão. Olha que coisa bacana. Que reação, gente. Sara era idosa, Abraão já era idoso, já não tinha mais vigor. E aí o que aconteceu? Uma reação normal. Sara sorriu, achou engraçado e ainda falou baixinho. Como que eu vou ser mãe, sendo velha, e meu velho também? E riu, e foi repreendida pelo Senhor. Por que, Sara, você riu? Você não está acreditando? Não, não ri não. Está mentindo. Você riu sim, ainda mentiu. Que bacana, né? Você vê que são pessoas naturais, como nós, que têm reações humanas, né? Não tem uma reação transcendental, não, reação humana. A notícia boa era que ela ia ser mãe dentro de 1 ano. O anjo voltaria ali para confirmar. Olha que bacana. Presta atenção. Eu li lá no versículo 2 que eram 3 anjos. Lembra? E está aqui o mistério. 3 anjos na tenda de Abraão. Mas engraçado, você percebe que lá em Sodoma só chegam à casa de Ló 2 anjos. Engraçado, né? Mas se liga só. Me acompanha aí, né? O próprio Deus, que eu entendo que era o 3º anjo, ele ficou conversando com Abraão. A ordem ele já tinha dado. E aproximando-se Abraão, perguntou, né? Quando ele recebeu a 2ª notícia, ou seja, a notícia ruim. Vai, agora, né, Senhor, agora conta aí a notícia ruim. E está aí
no versículo 20 do capítulo 18. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Está vendo? Gravíssimo. Que coisa, hein? E aí Abraão então perguntou a Deus, né, ao anjo, naturalmente: Senhor, será que vais destruir o justo com o ímpio? Olha só que coisa, hein? Por que Abraão fez essa pergunta? Sabe por quê? Porque tinha lá a sua família, o seu sobrinho, a esposa e as filhas de Ló. E aí então ele começa a perguntar a Deus: o Senhor vai destruir os justos que estão lá no meio dos ímpios? Porque era a cidade toda, gente. E aí começa aquela história que você conhece, eu não vou me estender tanto, né? Quando Abraão começa: mas se tiver 50 justos? Aí Deus responde, o anjo responde: não destruirei. E se houver 45, 40, 30, 20, 10? E a resposta de Deus sempre foi a mesma: que não destruiria. Bem, a gente conta aqui, sabe que 10 também não tinha. Ló, a esposa e 2 filhas. Porque os genros deram para trás, né? Ficaram lá na cidade. Então você vê que coisa interessante. Lembra da escolha? Lembra que ele olhou a planície, aquela coisa verdinha, linda, bonita, maravilhosa? Como a gente se ilude com essas coisas, gente? A gente olha a pessoa linda, bonita, maravilhosa, aí fala com: poxa, olha, você tem um namorado muito lindo, né? Um marido muito bonito, muito legal, né? Aí a pessoa fala assim: mas casa com ele, né? Para ver. Então você vê aqui, foi só para você não dormir, tá? No versículo 33, aí do capítulo 18, diz assim: quando acabou de falar com Abraão, que é Abrão, né? O Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Voltou para sua tenda, seu lugar, essa coisa toda. Com as 2 notícias: a boa e a ruim. Legal? Vamos prosseguir? Vamos sim. Capítulo 19, versículo 13 diz assim: pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Olha só que coisa. Aí já é a notícia para Ló. E houve aquela coisa toda, né? Aquele sufoco todo, aquele desespero dentro da casa de Ló. E detalhe, a cidade estava tão pervertida que quando os 2 anjos chegaram à porta da casa de Ló, os moradores da cidade, os homens e jovens, correram para pegar os 2 anjos. E aí Ló colocou eles para dentro de casa, foi lá fora tentar negociar, viu? E aí foi lá fora e falou: gente, olha só, por favor, esses 2 amigos que estão aqui, vocês não toquem neles. Não, nós queremos abusar deles. Queriam abusar sexualmente. Olha como estava aquela cidade. Você lembra de alguma cidade
aqui no Brasil, né? Pensa aí, pervertida. Olha, foi uma coisa de louco. A ponto de Ló falar para eles: olha só, eu tenho 2 filhas virgens e eu ofereço a elas ofereço a vocês as 2 filhas virgens, para vocês não tocarem nesses 2 homens, que ele sabia que eram anjos do Senhor. Então você vê que coisa, que atitude exemplar, protegendo os anjos de Deus, a missão de Deus. Aí os anjos lá de dentro, né, fez um sinal, olha o poder, gente, fez um sinal e todos eles ficaram cegos, vamos dizer assim, não enxergavam a porta da casa. Que bacana, hein? Você pensa que isso é filme, né? Não, é poder. A porta desapareceu. Eu acredito até que eles continuaram enxergando, só não achavam porta. E aí então você percebe que quando, né, Deus destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão. Olha só que bacana, gente. Ele ia destruir Sodoma, não tinha como voltar atrás. Antes, passou na tenda de Abraão. Deu a notícia boa, que Abraão ia ser pai, e deu a notícia ruim, que ele iria destruir a cidade aonde o seu sobrinho estava. Percebe? Nós olhamos então e vemos. No versículo 29 do capítulo 19 diz assim: quando destruiu as cidades de Campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Olha só, eu queria acrescentar 2 coisinhas aqui muito interessantes. Primeiro, Ló era um homem de Deus. Nunca, deixe essa dúvida entrar no seu coração. Ló era um homem justo. A Bíblia chama Ló de justo. E, no entanto, esse justo, ele foi para uma cidade pervertida. Olha só. E lá, lamentavelmente, havia reflexo dessa cidade dentro da família de Ló. Você acompanha o raciocínio? O que eu quero dizer com isso? Diga-me com quem andas, e te direi quem és. Lembra disso? Quem com porcos anda, farelo come. Nós corremos esse risco, com toda a nossa vida consagrada a Deus. Tem ambientes que nós temos que evitar. Tem companhias que nós precisamos evitar. Porque senão nós corremos o risco de nos contaminar. Está me entendendo? Eu olho para a vida deste homem aqui, um homem de Deus, um homem justo, naturalmente um homem que estava ali naquela cidade, mas ele não perdeu o seu princípio espiritual que ele aprendeu com Abraão. Mas, gente, às vezes a pressão é tão grande.
Você já teve numa situação que a pessoa, não, bebe aí, bobagem, não tem ninguém vendo. Faz isso, faz aquilo, não. Porque o ambiente, às vezes, não condiz com o que nós somos. Corremos risco, sim. Então, nós temos que vigiar. E eu quero enfatizar a você o seguinte: se você fez uma escolha errada na sua vida, dobre o joelho. Fala para Deus, Deus, olha só, eu errei. Eu acho que eu cometi um erro. Mas, Senhor, me perdoa. Conserta, por favor, esse meu erro. E foi o que Ló fez naquele momento. Deus atendeu o clamor de Ló através de Abraão. Por isso nós temos orado, sabia? Temos orado, colocado pessoas nas mãos de Deus de uma forma especial. Porque nós sabemos que Deus responde. Deus muda, Deus transforma, Deus faz acontecer aonde não está acontecendo. Então não se desespere, não. Deus está ouvindo o seu clamor. E isso não foi de noite, da noite para o dia, não. Passaram-se anos naquela luta, naquele sofrimento. E olha só, é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele tem percebido, Ele tem olhado o teu sofrimento. Mas Ele vai te dar a vitória, acredite nisso. Porque você está clamando, porque tem alguém clamando por você. Tem um Abraão clamando por você. Aleluia! Quantos Abraãos nós temos aí? Ele quer te livrar das consequências ruins das suas escolhas e lhe dar uma nova vida. Aleluia! Acredite nisso. Então, nós olhamos para essa história que é muito linda, um desfecho não tão agradável, mas de livramento. Porque você percebe, vamos dizer assim, a contaminação que a família recebeu dessa cidade, que os 2 futuros genros ficaram lá. Quando Ló falou com eles, eles não acreditaram. Achou que era uma brincadeira, uma piada. Está vendo como, a notícia parece ser uma piada? E depois, os anjos avisaram, olha só, vocês vão em frente e não olhem para trás. Se olhar para trás, já era. O que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás. A maioria dos pregadores diz que ela sentiu saudade. Você tem saudade de alguma coisa do seu passado? Coisas que eu estou dizendo que não agradaram a Deus. Então você vê, Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que a gente possa estar atento à sua voz. E eu achei maravilhoso Deus ficar lá com Abraão. Achei joia. E Deus está aí com você, te guardando, te livrando, te preparando para a grande vitória. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta, neste mesmo bate-canal, tá? Ou em edição extraordinária. Pastor Ailton, Nova Vida de Vasconcelos. E não esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e que Deus abençoe você rica e abundantemente.
Grande abraço!